Na luxuosa sala de baile do hotel mais exclusivo de Lisboa, os três herdeiros da fortuna Santos riam histericamente enquanto derramavam garrafas inteiras de champanhe caro sobre a cabeça de João, o faxineiro discreto que limpava o chão após o evento. "Olha só para este viado achando que pode estar no nosso mundo", gritou Miguel, o mais velho, com desprezo, fazendo os convidados virarem a cabeça com risos abafados. Pedro e Luís juntaram-se à chacota sem saber que 15 anos antes o pai de João, um bombeiro corajoso, tinha dado a sua vida para tirá-los de um incêndio devastador no iate da família. João sentiu o líquido frio escorrer pelo rosto e o peito apertar com uma mistura de vergonha e raiva contida. Ele baixou os olhos para o esfregão molhado, as mãos tremendo ligeiramente, mas manteve a postura ereta como o pai lhe ensinara antes de partir. A sala girava ao seu redor com os risos e quando como facas enquanto ele pensava na mãe doente em casa esperando o salário do mês para pagar os remédios. Miguel aproximou-se mais, cuspindo as palavras com nojo. "Tu achas que limpando o nosso chão vais ganhar respeito, mas gente como tu só serve para isso." Os irmãos riram mais alto e Pedro hesitou por um segundo, o sorriso vacilando, mas logo se juntou ao coro para não parecer fraco perante o pai que assistia de longe. João engoliu em seco, recordando as noites em que o pai contava histórias de resgates heróicos e lhe dizia para ser sempre honesto consigo mesmo que o mundo não entendesse. Agora ali estava ele humilhado diante de quem o pai salvara sem eles saberem. Um empregado mais velho que trabalhara na empresa desde sempre observava a cena do canto e decidiu intervir baixinho. "Senhores, talvez devessem parar isso, não é certo?" Mas Miguel o empurrou para o lado. "Cala-te, velho, isto é diversão." João limpou o rosto com a manga do uniforme e continuou o trabalho em silêncio, o coração batendo forte com o peso da humilhação que o fazia questionar se valia a pena lutar pela dignidade num mundo que o rejeitava por ser quem era. A noite continuou com os herdeiros circulando entre os convidados ricos enquanto João recolhia os copos caídos e limpava as manchas de champanhe do chão de mármore. Cada riso distante cortava mais fundo e ele pensava na pressão da mãe que lhe pedia para esconder a orientação sexual para não perder o emprego. "Tu sabes como é difícil para nós, João", dizia ela sempre. "Não arranjes problemas." Mas naquela noite os problemas tinham-no encontrado. Quando a festa terminou e os herdeiros saíram para o terraço com vista para o Tejo, o empregado velho aproximou-se de Miguel e murmurou algo ao ouvido. O rosto de Miguel mudou de imediato, empalidecendo. "O que disseste?" O velho repetiu. "O pai deste rapaz salvou-vos do incêndio no iate em 2009. Morreu para vos tirar das chamas." Miguel riu nervoso. "Isso é mentira." Mas o velho mostrou o telemóvel com uma notícia antiga e a foto do pai de João no jornal. Os três herdeiros ficaram paralisados, olhando uns para os outros enquanto João terminava o turno sem imaginar que o segredo acabara de explodir. Ele saiu pela porta de serviço exausto, o corpo doente da humilhação e do trabalho, mas o espírito ainda inteiro. Em casa a mãe perguntou como fora o dia e ele mentiu dizendo que correra bem para não a preocupar. Na mansão dos Santos os irmãos discutiam em voz alta. "Não pode ser verdade", disse Luís. Mas era, e o peso da verdade começava a cair sobre eles como uma onda inesperada, mudando tudo para sempre. Na manhã seguinte em Lisboa o sol entrava pelas janelas altas da mansão familiar e Miguel andava de um lado para o outro com o telemóvel na mão revendo a notícia antiga. "Não acredito que este faxineiro seja filho daquele homem." Pedro, sentado no sofá, olhava para o chão, o peito apertado com uma culpa que não esperava sentir. "Lembras-te do incêndio?" Luís perguntou ele em voz baixa. "Eu lembro-me do fumo e do calor, mas não do rosto do Salvador." Luís encolheu os ombros tentando disfarçar. "Foi há 15 anos, irmão. Quem se lembra de detalhes?" Mas a mãe deles entrou na sala elegante e fria como sempre e ao ouvir a conversa empalideceu. "Isso não muda nada", disse ela com firmeza. "Um ato do passado não apaga o facto de que ele é o que é e não pertence ao nosso círculo." Os irmãos trocaram olhares, mas ninguém ousou contradizê-la. Enquanto isso, João chegava ao trabalho com o uniforme lavado da noite anterior e o cabelo ainda úmido do duche rápido. O supervisor chamou-o ao escritório e falou em tom sério. "Houve queixas da festa de ontem. Os herdeiros querem que sejas transferido para outro turno." João sentiu o estômago revirar, mas assentiu. "Entendido, senhor." Ele sabia que a transferência significava horários piores e menos dinheiro, mas recusou-se a pedir explicações. Durante o almoço no refeitório dos funcionários, um colega aproximou-se com um sorriso falso. "Ouvi dizer que os patrões te deram um banho de champanhe ontem." João corou, mas respondeu calmamente. "Foi só uma brincadeira." O colega riu.
Brincadeira, ou não tu devias ter respondido. Gente como nós tem de se defender. João pensou nas palavras do pai sobre dignidade e decidiu que o silêncio era a sua defesa. À tarde, quando varria o corredor principal, Pedro apareceu de repente sozinho e parou diante dele. João. Eu soube do teu pai. João parou o movimento do esfregão e olhou para cima, os olhos encontrando os de Pedro pela primeira vez sem desprezo. E o que queres que eu faça com isso? Pedro hesitou, o rosto corando. Eu não sabia. Nenhum de nós sabia. Desculpa o que aconteceu ontem. João sentiu uma onda de emoção, mas manteve a voz firme. Desculpas não limpam o chão nem o orgulho. Pedro ficou ali parado, lutando contra o impulso de dizer mais, mas o telefone tocou e ele atendeu, afastando-se rapidamente. João continuou o trabalho, o coração batendo mais rápido do que queria admitir. Em casa, a mãe ouviu o relato e apertou-lhe a mão. Não te deixes envolver, João. Eles são ricos e nós pobres. O mundo é assim. Mas João não conseguia parar de pensar no olhar de Pedro e na culpa que vira nele. Na mansão, a discussão continuou até à noite. Miguel queria despedir João para apagar o incômodo, mas Pedro argumentou contra. Isso seria injusto, irmão. Ele salvou-nos. Luís concordou ao princípio, mas depois cedeu à pressão da mãe, que ameaçou cortar a mesada se eles não mantivessem a distância. Pedro sentiu o conflito interno crescer. Ele sempre seguira as regras da família, o casamento arranjado, a imagem perfeita, mas agora questionava tudo. No dia seguinte, João encontrou um envelope no cacifo com dinheiro e um bilhete anónimo. Para compensar, ele rasgou o bilhete e devolveu o dinheiro ao supervisor. Não preciso de caridade. O supervisor encolheu os ombros. Como quiseres. A tensão aumentava e João sentia que a sua vida tranquila estava prestes a desmoronar. Ele ligou para o melhor amigo, o único que sabia da sua orientação, e desabafou. Não sei quanto tempo mais aguento isto. O amigo aconselhou paciência, mas João sabia que a paciência tinha limites. Enquanto isso, Pedro passava a noite em claro pensando no faxineiro e na dívida que a família tinha com ele. Pela primeira vez na vida ele sentia algo mais profundo do que culpa, uma atração que o assustava e que ele não podia admitir nem para si mesmo. As semanas seguintes em Lisboa foram marcadas por uma tensão silenciosa que permeava cada canto da empresa. João cumpria os novos turnos noturnos, limpando os escritórios vazios e evitando os horários em que os herdeiros apareciam. Mas Pedro procurava-o cada vez mais, encontrando pretextos para conversar. Uma noite, enquanto João limpava a sala de reuniões, Pedro entrou e fechou a porta atrás de si. Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu. João parou e olhou com cansaço. E eu não consigo esquecer o champanhe na cara. Pedro aproximou-se mais, o perfume caro misturando-se com o cheiro desinfetante. O meu pai sempre nos ensinou que honra se paga com honra. João riu sem humor. Honra para vocês é só uma palavra bonita. Para mim é sobreviver todos os dias sendo quem sou. Pedro sentiu o peito apertar com as palavras e confessou em voz baixa. Eu também luto contra quem sou. A família espera que eu case com uma mulher herdeira de outra fortuna, mas eu... João ergueu a sobrancelha surpreso. Não completes essa frase. Não quero problemas. Mas Pedro não parou. Eu sinto algo quando te vejo. Algo que me assusta. João recuou, o coração acelerado. Isso é perigoso para ambos. A mãe dele pressionava-o diariamente com jantares formais e candidatas perfeitas, enquanto Miguel e Luís o observavam com suspeita. Um dia Luís confrontou-o no ginásio da mansão. Tu andas estranho, irmão. Estás a passar demasiado tempo com o faxineiro. Pedro negou, mas a semente da dúvida estava plantada. Enquanto isso, João enfrentava a própria pressão familiar. A mãe piorava de saúde e pedia-lhe para aceitar o dinheiro dos herdeiros. Seria mais fácil, filho. João recusava com firmeza. Eu não vendo a minha dignidade. O amigo dele aconselhou a mudar de emprego, mas João sentia que fugir seria trair a memória do pai. A traição veio de dentro. Um colega invejoso gravou uma conversa entre João e Pedro e enviou para Miguel. O vídeo mostrava apenas palavras, mas o tom era suficiente para levantar suspeitas. Miguel confrontou Pedro furioso. Estás a arriscar tudo por um empregado. Pedro defendeu-se, mas a mãe interveio, cortando-lhe parte da mesada como aviso.
João soube do vídeo através de rumores e sentiu-se traído mesmo sem ter feito nada errado. Ele decidiu confrontar Pedro num corredor deserto. Foi ideia tua gravar? Pedro negou veementemente. Nunca. Mas a dúvida instalou-se e João afastou-se mais. A tensão emocional crescia e Pedro passava noites questionando as suas escolhas. Valia a pena arriscar a herança pelo que sentia. A família via a homossexualidade como fraqueza e ele crescera a acreditar nisso. Mas o olhar de João mudava tudo. Uma tarde chuvosa, João foi chamado ao escritório principal e Miguel estava lá sozinho. Sai da empresa, ou eu revelo tudo sobre o teu pai e faço parecer que ele foi pago para salvar-nos. João sentiu o mundo girar, mas manteve a calma. Faça o que quiser. A verdade virá à tona. Miguel riu, mas por dentro tremia. A revelação pública aproximava-se e os conflitos internos de todos os envolvidos atingiam o pico. O outono avançava em Lisboa e as folhas caíam como os segredos que já não podiam ser escondidos. Pedro, marcado pela conversa com João, decidiu enfrentar a família numa reunião formal. Eu não vou casar com quem vocês escolheram. A mãe levantou-se furiosa. Depois de tudo o que fizemos por ti. Miguel bateu na mesa. Isso é por causa do faxineiro, não é? Luís ficou em silêncio, mas o olhar traía o apoio silencioso. Pedro sentiu o peso da decisão, o coração dividido entre o amor pela família e o que começava a sentir por João. Enquanto isso, João recebia uma carta anônima com fotos antigas do pai resgatando os herdeiros. Ele chorou sozinho no quarto, lembrando as últimas palavras do pai. Seja forte, meu filho. A mãe dele, ao ver a carta, insistiu. Usa isso para conseguir justiça. Mas João recusou. Justiça não se compra com vingança. O colega traidor foi promovido por Miguel como recompensa e espalhou rumores que João tentava seduzir os herdeiros. Os outros funcionários começaram a evitar João e ele sentiu o isolamento crescer. Pedro marcou um encontro secreto num café perto do Tejo e lá confessou tudo. Eu acho que te amo, João. João ficou em silêncio por longos minutos, depois respondeu. Amor não sobrevive em segredo nem com preconceito. Pedro prometeu lutar, mas no dia seguinte a mãe o confrontou com provas da reunião secreta. Escolhe, Pedro. A família ou ele? Pedro hesitou e João soube por um telefonema anônimo. A traição doeu mais do que a humilhação inicial. Ele decidiu pedir demissão, mas antes escreveu uma carta aos herdeiros contando a história completa do pai sem pedir nada. A carta chegou e os irmãos leram em silêncio. Miguel rasgou a sua cópia, mas Pedro guardou a dele, chorando pela primeira vez em anos. Luís admitiu em voz baixa. Talvez tenhamos errado. A pressão social aumentava com a empresa em crise de imagem após um artigo anónimo no jornal local sugerindo favoritismos. João enfrentava agora a escolha de revelar tudo publicamente ou perdoar e seguir em frente. O amigo aconselhou a lutar, mas ele via o custo para todos. Pedro apareceu no apartamento de João à noite, molhado da chuva. Eu escolho-te. Mas João fechou a porta. Não assim. Não com mentiras. A noite foi longa para todos e as decisões de cada um começavam a cobrar o preço alto. O inverno chegou a Lisboa com frio cortante e o confronto final aconteceu na sede da empresa durante uma assembleia de acionistas. João foi chamado como testemunha de um suposto incidente e lá estavam os 3 herdeiros no palco. Miguel tentou humilhá-lo novamente, mas Pedro levantou-se e falou alto. Basta. O pai dele salvou-nos e nós pagamos com desprezo. A sala ficou em silêncio e João sentiu as lágrimas subirem, mas conteve-as. Luís juntou-se ao irmão admitindo o erro e Miguel por fim cedeu sob o peso da verdade pública. A mãe assistia do fundo com o rosto endurecido, mas não interveio. Pedro aproximou-se de João e estendeu a mão. Perdoa-me. João hesitou longo tempo, depois apertou-a. O perdão não apaga a dor, mas permite seguir. Os meses seguintes trouxeram mudanças. Pedro saiu da sombra da família e começou a viver com mais honestidade, embora ainda lutasse com os preconceitos internos. João manteve o emprego, mas ganhou respeito e a mãe dele melhorou com o apoio emocional. A sociedade portuguesa ainda murmurava, mas o caso serviu de lição para muitos. Miguel aprendeu a humildade à custa de quase perder os irmãos e Luís encontrou a própria voz contra as pressões. No final, João e Pedro partilharam um momento tranquilo junto ao Tejo, sem promessas, mas com esperança.
O que restava era o preço que cada um pagara pelas escolhas. Foi correto os herdeiros agirem assim inicialmente, ou o faxineiro deveria ter revelado o segredo mais cedo para evitar o sofrimento? Certo ou errado, o que pensas tu?